Bom dia, sejam todos bem-vindos, que a doce paz de Jesus se faça presente entre nós hoje e sempre. Vamos nos preparar para a nossa manhã de estudo, de aprendizado, à luz do Evangelho de Jesus. Então vamos silenciar a nossa mente, procurando nos relaxar, deixando todas as nossas preocupações, todas as nossas tribulações do dia a dia lá fora, e elevarmos os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, o grande amigo incondicional de todas as horas, rogando a Ele o envolvimento de todos esses irmãos abnegados, trabalhadores da casa, que nos envolva, nos pacificando, trazendo do alto os remédios necessários para cada um de nós. Mestre Jesus, aqui estamos, rogando a Tua proteção, a proteção de Maria Santíssima, que possa nos envolver e nos iluminar nesta manhã e por toda a nossa semana. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Nós trouxemos na nossa reflexão essa passagem de Jesus, a petição de Jesus. Nós vamos encontrar essa passagem no livro Crônicas do Além-Túmulo. Ela é do Humberto de Campos, pseudônimo Irmão X. Acho que todos nós conhecemos o escritor famoso Humberto de Campos, mas ele, enquanto encarnado, como escritor, quando desencarnou no mundo espiritual, ele continuou a escrever, só que de uma maneira diferente. Ele falava da doutrina, falava do Evangelho, e o primeiro lançamento, o primeiro livro, deu uma polêmica muito grande. A família não aceitava como sendo uma psicografia. Então, solicitaram à justiça os direitos autorais desse livro. Do mundo espiritual, evidentemente que ele acompanhou tudo. Então, combinou com Chico que a partir daquela data não se mais falava assim em Humberto de Campos, e sim de Irmão X. Então, todos os livros que vocês virem lá, Irmão X é do Humberto de Campos. Então, ela está nesse livro Crônicas do Além-Túmulo. Vamos passar um videozinho que esclarece essa petição. Som. Eu te peço, vai à casa de Jeremias, o curtidor. A sua filha Sara está prostrada na cama, com um corpo abatido e a cabeça controlada. Vai-se primeiro e ora ao lado dela. O nosso Pai, quem governa o povo, socorrerá a ele. Aqui está bem baixo. Na manhã ensolarada, o discípulo se pôs a caminho,
entusiasmado e sorridente com uma perspectiva de segurança. Deixa mais alto, pessoal. O sol daquele mesmo dia retornava ao discípulo, carregando no rosto áspero uma inquieta expressão de tristeza. Ah, Senhor, todo o meu esforço foi em vão. Aí agora. Como assim, Pedro? A casa de Jeremias é um antro de perdição. O patriarca é um homem rico, porém de costumes deploráveis. Eu o encontrei jogado ao chão, dando gargalhadas, bebendo. E logo depois, sem paciência alguma, mandou que eu procurasse por seu filho mais velho, dentro da casa. Saí à procura de Zoar e o achei enfurecido no jogo de dados, em que perdia largas somas para o conhecido traficante de Jó. Ele me recebeu aos berros e disse que a sorte de sua irmã não me interessava nem um pouco. Me expulsou aos coices, como uma besta fera solta ao campo. Ao sair, esbarrei com a dona da casa. Lhe expliquei o que fazia ali. Contudo, antes de me atender, passou a espancar uma esquelética menina, alegando que a criança havia roubado um filho. A pequena garota chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada pelos galos de estimação da casa. Mentira. Não. A dificuldade, porém, não parou por aí. A velha sovina estava fora de si e acabou se equivocando ao indicar o quarto certo. Fui parar numa alcova e vi Josué, o filho mais moço do curtidor, mergulhando a mão num cofre de joias. Por ter sido surpreendido em um ato reprovado, achou que eu fosse um espião e, amarelo de raiva, partiu para cima de mim de punhos fechados, pronto para me golpear. Nesse momento, lhe supliquei calma, explicando minha condição de visitante em missão de paz e socorro fraterno. O rapaz finalmente se acalmou e, mesmo contrafeito, acabou me conduzindo ao quarto de sua irmã doente. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Eu sei que se trata de uma pessoa doente, porém, assim que me viu, a menina tornou-se inconveniente, fazendo gestos impróprios e frases indignas. Não aguentei mais e fugi horrorizado, regressando pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime se resguardava, Simão permaneceu também em silêncio, retomando a história após longo intervalo. Senhor, será que fui claro na minha exposição? Por acaso não terei procurado cumprir honestamente os seus desejos? Seria realmente justo eu falar o nome de Deus ali, naquele antro de vícios, deboche, avareza e obscenidades? Jesus, porém, depois de contemplar longamente o céu a inflamar-se de profundas inspirações, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido. E exclamou com serenidade: Pedro, eu conheço a Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo.
Quando pedi que fosse ao encontro deles, era apenas para auxiliar. Bem, acho que deu mais ou menos para entender um pouquinho da história, né? Então Jesus manda Simão Pedro fazer essa visita. Nós verificamos pela exposição o quanto de perdição existe, de influenciações deletérias que vivem muitas famílias. Não é? Então, nós, como se foi destacado, né? E no vídeo, todos os vícios, as influenciações que, se nós verificarmos, todas elas trazem uma influenciação deletéria. Então, mas o que Jesus fala? Será que nós, muitas das vezes, também não nos portamos como Simão Pedro? Ao invés de auxiliar, nós julgamos. Que Pedro nada mais fez do que um julgamento. Ele foi para auxiliar, foi o pedido do mestre. Mas ele ficou preocupado no que estava vendo, julgando, e não fez o essencial, que era realmente auxiliar. E de que maneira ele iria auxiliar? Fazendo as preces, fazendo as orações que Jesus lhe orientou. Então, nós vamos verificar que, e Jesus que simplesmente fala, para auxiliar. É o que nós estamos tentando fazer neste planeta, né? Então, não julgar. Jesus responde com serenidade que apenas pediu para Pedro ajudar a doente, e não para julgar a conduta da família de Jeremias. Então, propôs o quê? Uma caridade pura, mensagem que ensina uma verdadeira caridade deve ser prestada sem críticas ou essências de perfeição moral de quem recebe auxílio. O dever de servir, o obreiro do bem deve estar à mão de onde houver sofrimento, sem apontar o dedo para os erros alheios. Fundamentalmente, o que a doutrina espírita nos orienta, nos ensina, que o Evangelho de Jesus também nos orienta, servir. Jesus não falava, eu não vim para ser servido, e sim para servir. É o seu ensinamento fundamental. Fazer aos outros o que gostaríamos de fazer para nós, a caridade. E o que é a caridade senão o amor em movimento? E o não julgamento. Jamais nós devemos julgar o outro pela aparência, pela situação, pelo momento. É muito mais fácil, evidentemente, nós fazermos isso, fazermos o julgamento. Mas é o que é errado, é o que nós não devemos fazer. E sim oferecer ajuda. De que maneira? Várias maneiras nós temos para ajudar. O sentimento de não julgar, falta de visão total. Não conhecemos as vidas passadas ou os reais motivos íntimos de cada pessoa. Evidentemente, se nós não conhecemos as nossas vidas passadas, como é que nós vamos conhecer do outro? Como é que nós vamos fazer esses julgamentos? Então, realmente nós temos uma falsa visão. Eu vejo só a aparência. E a aparência não me diz nada.
Espelho das próprias falhas. O hábito de criticar o outro costuma mascarar nossos próprios defeitos não resolvidos. Será que o que eu estou apontando no outro eu também não tenho? Não faço as mesmas coisas? E eu fico mascarando isso de uma maneira de não transparecer a minha realidade? Então, o espelho das próprias falhas, onde realmente nós escondemos dentro de nós mesmos os nossos problemas, os nossos defeitos, graus de evolução diferentes. Cada espírito está em um ponto diferente da jornada e tem suas próprias limitações. Todos nós estamos a caminho da evolução. Todos nós estamos percorrendo essa escala evolutiva. E assim sendo, cada um de nós estamos num degrau. E cada um de nós temos, como espíritos individuais que somos, os nossos pontos individuais diferentes de cada um. A análise de interpretação de uma coisa e de outra difere de pessoa por pessoa. Então, nós percebemos isso nas amizades, no lar, as diferenças entre as pessoas e os graus de evolução. Fica muito claro para nós quando queremos realmente verificar e analisar o outro. Preceito não julgar, baseia-se no ensinamento de Jesus. Não julgueis para serdes julgados. A doutrina espírita explica que o julgamento alheio revela nosso orgulho e a nossa ignorância sobre o passado e o grau evolutivo do outro. Em vez de condenar, o espírita deve praticar a indulgência e a caridade moral. Não julgar para não sermos julgados. Nós não gostamos de ser julgados. Nós não gostamos de ser analisado para o outro e o outro aponte os nossos defeitos. E o que é isso? Orgulho, vaidade, acharmos que nós somos melhores que o outro. Então sempre o maior mal da humanidade fica claro dentro de nós, né? E a doutrina espírita nos revela isso. Vem trabalhar constantemente para que nós possamos ir aparando essas arestas do nosso orgulho, da nossa vaidade, ignorância do passado. Nós somos ignorantes do nosso passado, do nosso, imagine do outro. Então, cada um de nós, né, o grau evolutivo, em vez de condenar, praticar a indulgência, aceitar o outro da maneira como ele é, oferecer a ajuda da maneira em que ele necessita ou a ajuda que nós podemos estar proporcionando, porque cada um de nós temos a nossa limitação, o próximo nós, todos nós temos as nossas limitações. E a caridade moral, o ensinamento. Então nós temos que realmente voltarmos para dentro de nós e trabalharmos, verificarmos quem nós somos para poder realmente fazer ao outro. Alternativa ao julgamento, indulgência, olhar os erros alheios com a compaixão, vendo quem erra como um espírito ainda doente e enfermo, indulgência. Realmente nós somos ainda espíritos enfermos. É por isso que nós estamos na Terra. É por isso que nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos trabalhando para que nós possamos devagarzinho chegarmos àquela perfeição que Deus nos fala e nos proporciona. Um dia sermos angelicais, mas para isso nós devemos fazer o caminho. Ninguém vai fazer o caminho por nós. Jesus não fala, pegue sua cruz e siga-me. A minha cruz
Cada um de nós temos a nossa cruz. Os nossos problemas, os nossos defeitos, os nossos vícios que nós temos que estar trabalhando nesta oportunidade do planeta que nos oferece. Por isso que nós estamos no planeta Terra, que é esse planeta ainda que a maldade predomina. Então, todos nós somos, sim, espíritos enfermos. Autoanálise, focar a correção e o julgamento severo sobre as próprias atitudes antes de apontar o erro do outro. Então, verdadeiramente, olharmos no espelho e analisarmos quem nós somos e o que nós fazemos antes de reprovar. Será que na situação dele eu não faria o mesmo? E hoje, principalmente, fica muito claro para todos nós, quem de nós não critica o governo por todos o que eles fazem? Será que se nós estivéssemos no lugar deles, não faríamos o mesmo? Nas situações em que eles vivem. Então, é muito mais fácil nós tacarmos pedra. Agora, nós sermos vidraça é bem difícil. Então, a análise de quem realmente nós somos, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, e por que eu estou aqui, qual é a minha missão? A minha missão enquanto ser humano, enquanto encarnado, caridade construtiva, ajudar quem erra sem o peso da condenação moral, oferecendo exemplo e apoio. O maior ensinamento que nós podemos dar ao próximo é o exemplo. E como que nós podemos dar o exemplo? Com a nossa transformação. Quando nós estamos trabalhando mais ou menos de acordo com o Evangelho de Jesus, nós fazemos a nossa transformação. Eu digo mais ou menos porque nós somos aprendizes do Evangelho. Apesar de Jesus há mais de 2000 anos nos ter ensinado, mas nós ainda estamos engateando. Então todos nós somos aprendizes. Então todos nós estamos no caminho. Então, a caridade construtiva, oferecendo o quê? O nosso exemplo. Se eu conseguir me modificar em alguns pontos, é isso que eu tenho que oferecer. É isso que eu posso oferecer. O maior ensinamento é o exemplo. Haja visto no lar, para os nossos filhos. O maior aprendizado para eles é o nosso exemplo. A caridade pura é o amor incondicional em ação, definido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos como benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. Ela vai além da ajuda material, exigindo total desinteresse e ausência do egoísmo. Benevolência, indulgência com as falhas alheias, perdão das ofensas. É muito difícil ainda para nós trabalharmos o perdão verdadeiro, não é? Mas como é que eu posso trabalhar esse perdão? Primeiro, me perdoando, para que depois eu possa perdoar o próximo. Ah, mas o camarada lá que temos um desentendimento não quer. Não importa, o problema é dele. Se perdoe e o perdoe. Busque na sua tela mental, na hora das suas orações, essa pessoa, emita vibrações positivas, como preces, que com certeza um dia, evidentemente que amigos não serão mais, mas o importante é olhar para a pessoa e não sentir nada mais. Esse é o verdadeiro perdão para nós mesmos, que o perdão é melhor para nós do que para o outro. Nós nos livramos, tiramos de nós aquele peso. Então,
Ainda é difícil, mas temos que trabalhar, sim. Sem desinteresse, né? E ausência do egoísmo. Nunca nós podemos fazer para o outro algo pedindo ou querendo que tenhamos uma retribuição. Que a mão direita não vê o que a esquerda oferece. Não? A ausência do egoísmo. Então, da maneira em que nós vamos nos melhorando, nós vamos trabalhando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. 3 pilares da caridade: benevolência, vontade constante de ver o bem do outro e ser útil em qualquer situação, sem olhar a quem. Será que se eu ver meu vizinho com um carro novo, eu vou ficar feliz? Ou eu vou falar, nossa, como é que ele conseguiu? Parece que ele não tem dinheiro para fazer isso. Se nós conseguirmos ficar felizes, nós estamos no caminho da benevolência. Não é? Mas às vezes é muito mais fácil criticar. Indulgência, capacidade de compreender e desculpar os erros e as imperfeições dos outros sem julgar a rigor. Compreender, desculpar, realmente, nós aceitarmos o outro da maneira em que ele é. Olharmos a sua potencialidade, as suas virtudes e não os seus defeitos. Que os defeitos aparecem mais fácil para nós, porque nós possivelmente também teremos os mesmos defeitos deles. Perdão das ofensas. Escolha íntima de não guardar rancor, mágoa ou desejar o mal a quem nos feriu. Então, aquilo que nós já comentamos, né? É difícil? É difícil, mas nós temos condição. Nós temos que ir trabalhando esse perdão. Característica da prática espírita. Além da esmola, ajuda material é importante, mas a caridade moral, um consolo, um olhar de respeito, um sorriso, e muitas vezes mais profunda, é aquilo que nós falamos, né? A cesta básica é importante? É muito importante. Porque resolve um problema da fome, ajuda no dia a dia das pessoas, mas isso você deve fazer, primeiro, desinteressadamente, segundo, de uma maneira em que você não humilha aquela pessoa, aquela família, porque muitas das vezes você vai lá e fala, nossa, mas você está numa situação, por que você está nessa situação? Ao invés de só ajudar, né? Critica porque ele está naquela situação. Então, realmente, fazer a caridade moral, oferecendo o ombro amigo, né? Olhando essa pessoa com respeito, com dignidade, porque ele é o nosso irmão. Ele está passando por uma dificuldade. Quem de nós já não passou? Porque nós estamos lembrando da nossa existência atual e das existências anteriores. Porque todos nós vamos ter as experiências necessárias para a nossa evolução. Então, se eu fui rico, se eu fui pobre em outra encarnação, de repente nessa eu venho diferente. Por quê? Para mim aprender o que é ser rico, o que é ser pobre. Então, respeito. E sempre procurar realmente atender com um sorriso, com afago, todas aquelas pessoas que nos cercam, né? É muitas vezes mais profundo, realmente é. Muitas vezes estão necessitados mais desse apoio moral do que realmente da parte material. Sem humilhação, o auxílio nunca deve diminuir ou envergonhar quem recebe. Não é?
sem vaidade. O bem deve ser feito de forma discreta, sem esperar palmas, gratidão ou recompensas terrenas. É aquilo que Jesus falava, né? Se você já fez e recebeu de volta o aplauso, você espalhou para todo mundo o que você fez, você já tem a recompensa. Mas qual a recompensa que nós realmente queremos e necessitamos? A recompensa divina. E essa nós vamos fazer e receber à medida em que nós proporcionarmos, sem desinteresse, essa vaidade, não trabalhar com vaidade, não querer que os outros saibam aquilo que você está fazendo, para que nós possamos realmente ser dignos dos ensinamentos de Jesus. Simplicidade e pureza de coração. Só é puro de coração quem é puro de pensamento. Significa dizer que a pureza, reflexo de um sentimento bom, teve seu nascedouro no pensamento bom. Com certeza, né? Qual é a nossa linguagem? Qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Primeira coisa, antes de nós fazermos algo, vem no pensamento, para depois nós fazermos. Então, tudo é através do pensamento. E quando nós temos pensamentos positivos, nós nos ligamos à pleiade de amigos espirituais que pensam da mesma maneira. Positivo. Bons pensamentos. E o inverso também é verdadeiro. Se pensamentos negativos, também o universo conspira com esses pensamentos, aqueles irmãozinhos que estão na mesma faixa. Nós vimos no vídeo as influenciações. Do que as influenciações? Principalmente dos vícios. Então, temos que ter cuidado. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo atrai pensamento positivo. Então vamos trabalhar sempre, fazer o que eu costumo dizer, né? Fazer uma higiene, uma limpeza na nossa casa mental. Ah, vem pensamento ruim? Opa, show, isso aqui não é meu. Então, eleva o pensamento a Jesus, aos nossos anjos tutelares, para que nós possamos realmente trabalhar o máximo possível o pensamento puro. Evidentemente que durante o nosso dia, 24 horas, nós não vamos ficar só com pensamentos positivos. Nós vivemos várias emoções durante o dia. Às vezes um camarada te fecha no trânsito, você já vê, opa, já pensei, né? É mais ou menos assim. Nós vivemos emoções e emoções a cada momento. Mas temos que procurar o máximo de trabalhar o pensamento positivo, o pensamento puro. O homem está acostumado aos próprios problemas e aflições e acaba fechando-se em uma vida medíocre de satisfação dos sentidos físicos, não percebendo as necessidades do seu próximo, resguardando-se numa couraça de indiferença, a fim de poupar-se das dores maiores. Sentimentos físicos. Nos envolvemos muito mais pela sociedade para satisfazer algum círculo de amizade que nós temos, ao invés de sermos nós mesmos. Então verdadeiramente tirar as nossas máscaras, né? Ao invés de proporcionarmos, verificarmos as necessidades do próximo. Estamos caminhando lado a lado no nosso ambiente de trabalho. Quanto que nós não podemos analisar o colega de trabalho? Como que nós não podemos auxiliar, mesmo durante o expediente de trabalho,
terminei a minha incumbência, vou ajudá-lo. Então, tem tantas possibilidades, né? Resguardando a couraça da indiferença. Mas nós utilizamos a indiferença. Ele está atrasado, o problema é dele. Começa mais cedo, vem mais cedo, faz hora extra. Então, é mais ou menos por aí, né? E com isso nós vamos achar que nós vamos ter menos sofrimentos, muito pelo contrário. À medida em que você proporciona o bem, você vai trabalhar as suas imperfeições. À medida em que você não trabalha, essas dores realmente vão aumentar. Mas é em função do quê? De você não estar proporcionando ao outro o que você poderia proporcionar, a ajuda. Lutamos por títulos, dinheiro, posição social. Depositamos a felicidade na ilusão, na adoração às coisas materiais. E assim vamos experimentando certa apatia em relação ao bem que podemos edificar, porque nos encarceramos no egoísmo infeliz. Sempre nós analisamos o ter e não o ser. Eu preciso ter mais, eu preciso conquistar mais. Para quê? Para deixar para o meu filho, para deixar para não sei o quê. Normalmente é esse o pensamento nosso, porque nós fazemos parte de uma sociedade e essa sociedade exige de nós. Mas isso é aqui na Terra. Quando nós desencarnarmos, vão perguntar se eu era doutor, se eu era... O que eu era? Quanto de dinheiro eu tinha? Não. A pergunta lá vai ser: o que fizeste? E qual é a minha bagagem de ter feito coisas boas? Depositar a felicidade na ilusão. Eu vou ser feliz quando eu aposentar, eu vou ser feliz quando... Não, a felicidade é um momento de conquista. A cada momento nós conquistamos. Jesus disse a felicidade relativa, porque a felicidade verdadeira nós não temos nesse planeta. Por que nós não temos? Porque ainda vivemos essas dores e sofrimentos. A verdadeira felicidade é no mundo espiritual, a nossa verdadeira casa, nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira vida, né? A adoração das coisas materiais, e assim vamos experimentando certa apatia em relação ao que podemos edificar. Encarceramos-nos no egocentrismo, sempre, né? Qual o maior mal? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. É o maior... Kardec, já no Livro dos Espíritos, nos fala, né? Quando pergunta a espiritualidade, qual o maior mal da humanidade? O orgulho. O egoísmo, tudo isso são irmãos do orgulho. Então nós estamos nesse caminho. O individualismo é uma barreira que impede o desenvolvimento das potencialidades da vida e, endurecidos pela indiferença, afastamos-nos que estão do nosso redor. Nos tornamos muito individualistas. E no Livro dos Espíritos nós encontramos: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Nos alertam os Espíritos iluminados. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, que é corroborado pela resposta de Kardec na questão do livro: Deus lhe pedirá contas do bem que tenhas feito. É o que eu falei, né? A hora que nós chegarmos lá, não vão perguntar pelos títulos, vão perguntar o que fizeste. Não nos faltam avisos convocando-nos à observância na participação do mundo, alertando-nos quanto à necessidade de transcender a nós mesmos e desenvolvermos o sentimento de compaixão. É mediante o hábito da compaixão que o homem apresenta compaixão para com o próximo. Somente a compaixão garantirá a felicidade da terra, fazendo finalmente
reinar a concordância, a paz e o amor. Assim nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º. O fato é que podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, pois não se reconhece nenhuma conquista que chegue ao Espírito sem estar apoiada na prática. Então, estudemos o Evangelho, não só estudemos, mas como colocarmos em prática no nosso dia a dia. Excelência da compaixão é viver impregnado pelo amor do Cristo, sabendo que o amor é devotamento. Devotamento é esquecido de si mesmo e ouvido, está abnegado em favor dos necessitados e da virtude por excelência a quem Jesus praticou por toda a vida. Então, compaixão, vivermos com o amor do Cristo, né? Vivermos com os seus ensinamentos. E aquele que mais nos ensinou em termos da compaixão, em termos do amor ao próximo, o que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio nos salvar, que a gente ouve muito disso, né? Jesus veio nos salvar. Ele veio nos ensinar o caminho da nossa salvação. Cada um de nós sabemos o que devemos fazer. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Melhor exemplo e maior exemplo que nós temos. Deixo essa reflexão para que nós possamos seguir esse Evangelho. Acho que deu bem no vídeo nós entendermos um pouquinho o que nós estamos ainda passando nessa terra. Obrigado. Ó o chefe. Obrigado, Toninho. Nada. Bom dia a todos. Vamos rezar um pouquinho? Orar. Vamos nos preparar para o passe. Vamos nos acomodar confortavelmente. Inspirar, encher bem os pulmões e soltar bem devagar, lentamente. Traga o seu pensamento, acompanhe a sua respiração. Mergulhe nesse mundo interior, deixe tudo de lado. O que interessa agora é estar com você. Nesse silêncio, nessa paz. Esse encontro consigo mesmo, tão necessário a todos nós. Não se trata de solidão, mas trata-se de conexão, pois que através do silêncio podemos elevar o nosso pensamento livre na busca das esferas superiores que aguardam esse instante para comungarem deste momento de alegria e de paz, em que pedimos, em que agradecemos, em que louvamos as forças do bem, do amor. E nos vem à tela mental a figura meiga de Jesus,
a nos falar de esperança, de alegrias, de amor, de perdão, nos libertando das amarras que nos prendem, nos fortalecendo em nossa caminhada rumo à perfeição, à busca incessante da luz. Façamos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Louvemos a Deus. Estas energias que descem do alto, como pétalas de flores, a se diluírem ao contato dos nossos corpos espirituais e físicos. Salva o amor de Deus pelas suas criaturas. O amor de Jesus por cada um de nós, de Maria, e tantas almas queridas que se posicionam ao nosso lado, trazendo os pacotinhos de amor que cada um precisa.